Olá, sou Aman Sampaio e hoje tem um jogo do nosso querido Mengão, né? Logo mais às 9h30, contra o Cruzeiro pela Libertadores. Quem passar vai já para, acho que é a quarta de final, né? E a gente sabe que o nosso Mengão não pode dar o mole que deu lá, né? Podia ter saído com vitória, mas não jogou como ele vem jogando, contra aquele ataque, né, mortal, aquela velocidade, e não fez nada disso. Mas eu acredito que depois ele pegou o Mirassol, né, que, falando do Mirassol, o Flamengo, né, ele logo no primeiro gol deixou o goleiro doidinho do Mirassol, né? O goleiro pulava para um outro, pulava para um lado, pulava para outro, ficava correndo para lá e para cá atrás da bola, estava doidinho, porque a bola ia igual para lá e para cá, né? E o que acontece? O goleiro só ficava cair no chão, né? E até que a bola chegou para o Carrascal, ele meteu um golaço, né? Era 1-0 o Flamengo sendo o Mirassol, né? E a jogada continuava, o Flamengo com pressão, né, que era outro tipo de jogada, né? Não foi aquela jogada de para lá e para cá, para lá e para cá, não. Ele agredia, né? Lembra quando eu falei sobre o leão, ele parte para cima da sua presa, não importa o tamanho dela? Foi justamente isso aí, respeitando sua presa. Então, mesmo aqui, respeitando o Mirassol, o Flamengo partiu para cima, né? Depois, em uma outra jogada, né? O Carrascal, ele passa para o Luiz Araújo, né? Que joga para o Pedro e volta novamente para o Luiz Araújo, que marca outro golaço. Era 2-0, né? Para o nosso Mengão do coração. Então, numa jogada espetacular. Esse era o Mengão que a gente conhece, que todos nós conhecemos. E o Flamengo continuando com aquela grande velocidade dele, né? O Luiz Araújo, ele parte, né, pela sua esquerda, então com grande velocidade, rola a bola para o lado. Quem encontrou? O grande Pedro, que no meio dos ataques dos defensores, né, ele vem de carrinho e empurra para dentro do gol. Terceiro gol do Flamengo. Esse é o nosso Mengão. E eu acho que até o Pedro empata na artilharia, né? E grande jogador, grande jogada, né? Nosso Pedro com carrinho meteu lá o terceiro gol. E depois tem umas mudanças, né? Depois do terceiro gol. Então saiu o Plata, o Pulgar e o Luiz Araújo. Entrando o Samuel Lino, o Jorginho e o Everton Araújo, né? E o Flamengo continuou com tesão de gol, né? Então, jogando, continua com aquela velocidade, né? E agredindo sempre o Mirassol, né? E respeitando, mas agredindo o Mirassol. Depois de Carrascal, também em velocidade, né? Com o ataque do Flamengo, ele vai pela lateral e ele empurra para o Pedro dentro da área, que dá um corte e mete um golaço, né? Então, justamente, gera o outro gol do Flamengo, quarto gol do Flamengo, né? E o Flamengo respeitando, mas massacrando o Mirassol. Nosso Mengão estava jogando como todos nós já estamos assim acostumados, né, a ver o nosso Mengão jogar. Esse é o Flamengo, né? Então, e logicamente que os palmeirenses, outras torcidas deviam estar tudo torcendo contra, mas quando começou essa goleada, eles falaram, não adianta mais. Depois entra um menino da base, né, chamado o Johnny, saindo o Ayrton Lucas, né? Então, que ele já jogou uma vez e foi muito bem. Então, um menino de 19 anos, é uma joia rara, né, do Flamengo. E também, logo depois, né, um pouco à frente, saiu o Paquetá entrando, o nosso grande ídolo Arrascaeta, né? E logo nas primeiras jogadas, ele recebeu a bola de Carrascal e mandou para Samuel Lino, e Samuel Lino ficou ele e o goleiro sozinho. Ah, não teve outra, né? Era o quinto gol do Flamengo. Então o Flamengo estava já com 5-0 e já controlando o jogo, né? E no ataque lá do Mirassol, pela lateral,
eles cruzaram a bola, né? Que seu atacante, ele foi mais rápido do que o nosso defensor e meteu um gol. Então aí terminou 5-1, Flamengo 5, o Mirassol 1. Então, como eu disse antes, né? O leão, quando ataca a sua presa, ele não quer saber, né? Se ela é uma grande presa ou se é uma pequena, né? Pequenininha presa. Ah, eu vou devagarzinho porque ela é pequenininha. Não, ele ataca com a mesma como é que se diz? Com a mesma ferocidade. Então, ele não importa. Então, é isso que o Flamengo fez. Jogou, né? Respeitando o time, partiu para cima e controlou o jogo e meteu 5-0. É isso que ele tem que fazer, né? Na quarta-feira, em cima do Cruzeiro. Respeitar, mas partir com uma agressividade, tá? Então, até lá, o próximo vídeo, compartilhar, dar aquele like, inscreva no canal e pra cima dele, Mengão!